Segundo a imprensa argentina, o Internacional, Palmeiras e Botafogo estão interessados na contratação do meio-atacante Roberto Pereira, ou Tuco Pereira, que disputou a Copa do Mundo pela seleção argentina. O interesse do Internacional por esse jogador continuava desde o começo da temporada. E com a proposta agora do Palmeiras e o Inter vendo que poderia perder esse jogador importante para uma equipe que compete a Libertadores com o Colorado, a direção do Inter também decidiu entrar na parada. E no vídeo de hoje eu quero te explicar mais detalhes sobre a possibilidade do argentino pintar no Internacional e ser o nono estrangeiro do técnico Eduardo Cudê. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional e no vídeo de hoje eu quero te atualizar aqui exatamente sobre essa janela de transferências que, por mais que esteja fechada, o Inter ainda tenta fechar com jogadores que estejam livres no mercado. E só antes de começar esse vídeo, para dar aquela força, deixa o teu gostei se tu ainda não deixou, te inscreve no canal se tu ainda não inscreveu e, obviamente, compartilha esse vídeo para ele poder chegar a cada vez mais pessoas. Além disso, também quero te falar, Betano, maior casa de apostas do Brasil, patrocina o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e utilizando o cupom CANALTN tu ganha um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link na descrição ou no teu navegador, aposta na Betano, utiliza o cupom CANALTN para estar ganhando os bônus aqui abaixo, tá bom? Vamos começar então aqui com as novas informações. O Inter que treinou nessa sexta-feira e, por uma curiosidade, foi um treino fechado do técnico Eduardo Cudê e a tendência é que seja o único treino fechado da semana, já que o treino de amanhã, do sábado, a assessoria do Internacional já divulgou que vai ser um treino aberto. Ou seja, o treino dessa sexta-feira ele é diferente em relação ao que aconteceu, por exemplo, nesse próximo sábado. Esse treino dessa sexta-feira já começou a realmente o técnico Eduardo Cudê escalar a equipe que deve ir a campo contra o São Paulo. A principal dúvida nesse momento é quem será o jogador que vai entrar na vaga do Maurício. A tendência é que nesse momento o Matheus Dias assuma a vaga do jogador que está na seleção olímpica brasileira. No mais, é o mesmo time que todo mundo já conhece, com Keller, Fabrício Bustos, Mercado, Hugo Malo e o René, meio de campo com Gabriel, Bruno Henrique, aí o Matheus Dias, que é essa dúvida, junto com o Wanderson, na frente Alan Patrick e Luca. Essa escalação que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo, tá bom? Passando agora para mais informações, quero te falar exatamente sobre essa janela de transferências do Inter, que a gente imaginava que tinha acabado, mas com o avanço do Inter para as semifinais da Libertadores, a janela do Inter voltou a acordar, voltou a acontecer. E até por isso, no último dia, né, o Inter anunciou a contratação do Dalbert, é um jogador que já foi apresentado no CT Parque Gigante. Hoje, na sexta-feira, a gente viu imagens dele treinando normalmente com o grupo. No sábado, amanhã, que é um treino aberto, a gente vai ter mais informações sobre essa situação. Mas a tendência, inclusive, que é um jogador que esteja à disposição para o jogo contra a equipe do São Paulo. Mas além do Dalbert, que completou hoje 30 anos de idade, o Inter não parou por aí. Porque, segundo o jornalista Luiz César Merlo, que é um dos maiores jornalistas, se não o maior jornalista da América Latina, é um jornalista argentino que é especializado em negociações aqui da América do Sul e tem baita fontes, principalmente do mercado argentino. E como o Tuco Pereira, né, o Roberto Pereira, esse jogador de 32 anos de idade que na última temporada passou pela equipe da Udinese, mas tem passagens também pelo Watford da Inglaterra, onde jogou a Premier League, tem passagens também pela Juventus, é um jogador que disputou a Copa do Mundo com a seleção argentina, foi convocado diversas vezes pelo Lionel Scaloni e é um jogador que nesse momento poderia fazer a função do Maurício. E aí, pensando num time que o Cudê poderia colocar a campo, seria aquela trinca com o Wanderson de um lado, ele do outro, né, o Tuco Pereira, o Arangues na frente, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse quinteto que seria um quinteto quase todos de seleção, né? Além disso, teria o Johnny atrás, a possibilidade do Gabriel, teria Vitel Mercado, René Bustos, tem o Dalbert agora, tem o Sérgio Rocher. Então seria um time que ficaria ainda mais com opções e é aquela contratação que a gente já fala há muito tempo. Aquele jogador que chegaria para ser quando o Alan Patrick não tivesse disposição ou para quando, por exemplo, até mesmo entrar na vaga do Maurício, que a gente sabe por ser um jogador das categorias de base, que é um atleta que oscila muito. O que a gente sabia do Roberto Pereira? Lá no começo do mês, ainda de agosto, o Santos, né, tinha feito uma proposta por ele, ele tinha recusado essa proposta e disse que ele ia permanecer no mercado europeu, ele ia permanecer na Europa. A janela de transferências europeia fechou. Tem uma janela que está aberta ainda dentro da Europa, que é a janela da Turquia.
E aí é a única possibilidade nesse momento do Roberto Pereira jogar, por exemplo, na Champions League, é caso ele vá para a Turquia e vá, por exemplo, para um Fenerbahçe ou, por exemplo, vá para um Galatasaray. Seria a única possibilidade de ele conseguir jogar hoje, por exemplo, uma Champions League ou uma Europa League. Seria no futebol turco. Então, hoje ele tem duas opções. Ou ele vai para o futebol brasileiro, ou ele vai, por exemplo, para o futebol turco, que é o mercado onde a janela de transferências ainda está aberta. Segunda situação, posteriormente o Botafogo, o time do John Textor, e agora o Palmeiras. Com a lesão do Dudu, que vai ficar fora por 8 meses, o técnico Abel Ferreira pediu uma peça de reposição e encontraram o nome do Tuco Pereira, né, do Roberto Pereira. E tanto o Botafogo como o Palmeiras fizeram propostas também a esse jogador, a proposta inclusive salarialmente muito boa, de quase R$1 milhão por mês. O que apareceu agora do Internacional? Informação que eu volto a dizer, trazida em primeira mão pelo Luiz César Mello. Essa informação diz que o Inter também entrou nesse negócio e também realizou uma proposta oficial. O Inter fez uma proposta também para contratar esse jogador, assim como o Palmeiras fez. O Palmeiras hoje parece, segundo na visão desse jornalista, que é o clube que está mais interessado. E ele segue, assim como ele já se manifestou, ele segue dizendo que quer permanecer no futebol europeu e aguarda uma proposta da Europa. Só que essa proposta da Europa pode não chegar e aí ele vai ter que aceitar um time aqui do futebol brasileiro. E aí ele vai preferir por times que estejam disputando a Libertadores, estejam com grande possibilidade de conquistar o título. E aí aparecem essas duas possibilidades, que é o Inter e o Palmeiras, dois clubes que estão nas semifinais da Copa Libertadores. E aí que começa a acirrar essa disputa hoje por parte do Internacional. Como disse o próprio presidente Alessandro Barcelos nas últimas semanas, se virem reforços, vão ser só reforços que vierem para qualificar o elenco. Muitas pessoas estavam dizendo, é um jogador estrangeiro. Bom, todo mundo sabe, né? Ou se não sabe, eu vou trazer essa informação para vocês, que dentro da Copa Libertadores não existe limite de estrangeiros. Ou seja, se o Inter quiser ter um time inteiro de estrangeiros, quiser ter 22 jogadores estrangeiros na Libertadores, pode, a Conmebol permite. O que não permite no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também no Campeonato Gaúcho, onde aí sim a limitação é de 7 jogadores. Hoje, no atual plantel, o Inter tem 8 jogadores estrangeiros. Tanto que na última rodada, contra a equipe do Goiás, o Nico Hernandes já teve que ficar fora da lista de relacionados. Se o Tuco Pereira vem, o Roberto Pereira vem, seria o 9º jogador. E aí, dentro do Campeonato Brasileiro, o Cudê teria que cortar sempre 2 jogadores da lista de relacionados em função dessa cota de estrangeiros. Mas, óbvio, no final da temporada tudo é muito dinâmico. O Carlos Cepera, que não vai fazer uma boa temporada, pode deixar o Internacional. Além disso, o Nico Hernandes, agora com a chegada do Gumalo, pode ser que o Nico Hernandes deixe o Internacional. E aí o Inter volte a ter 7 estrangeiros. Isso também pode acontecer, né? Mas aí só no fim da temporada. Mas pensando na Libertadores, a contratação do Roberto Pereira é totalmente plausível. É uma liderança, é um jogador que chegaria para ser titular, é um jogador de seleção, seria mais um jogador de Copa do Mundo que o Inter teria, o 7º jogador do plantel de Copa do Mundo, o 11º jogador de uma Champions League, e seria certamente uma contratação interessante. Mas o que eu tenho para dizer é que é um negócio extremamente complicado pelo fator de um jogador querer seguir na Europa e também pela concorrência do Palmeiras, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!